Abacuque, o profeta que desafiou Deus nas trevas. Em tempos onde o mal era exaltado como virtude e a justiça silenciada como heresia, ergueu-se um homem cujo nome ressoava como um suspiro no deserto. Abacuque. Ao contrário dos profetas que erguiam a voz para advertir o povo, Abacuque escolheu confrontar o próprio céu. Em sua alma ardia uma fúria silenciosa, alimentada pela aparente indiferença de Deus diante de um mundo afundado em violência, corrupção e sangue inocente. As cidades estavam podres. Os juízes vendiam sentenças como mercadores de ilusões. Os sacerdotes negociavam bênçãos, transformando a fé em um mercado de favores. O povo clamava, mas o céu parecia surdo. Os pobres gemiam sob o peso da opressão, e os ímpios prosperavam à vista de todos. E no meio desse colapso espiritual, Abacuque fez a pergunta que ecoa, até hoje, nos corredores escuros da mente humana. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Essa não era uma dúvida qualquer. Era um grito vindo das entranhas, da alma. Um grito que muitos sentem, mas poucos ousam expressar. E Abacuque, em sua ousadia profética, rompeu o véu da reverência silenciosa para encarar o Criador com honestidade brutal. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Perguntou, quase como um réu acusando o juiz de omissão. Esse primeiro capítulo de Abacuque não parece com nenhum outro livro profético. Não há um oráculo contra nações vizinhas, nem uma convocação ao arrependimento. O que há é um embate entre fé e decepção, entre a expectativa de um Deus justo e a realidade de um mundo em ruínas. Abacuque estava em crise, mas sua crise era sagrada. Enquanto outros silenciavam diante do mistério divino, ele se colocava como sentinela na muralha, decidido a obter uma resposta. Sua postura era desafiadora. Ficarei no meu posto de guarda e tomarei posição sobre a fortaleza. Vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ele não apenas questionava, ele exigia uma explicação, e então, finalmente, Deus respondeu. Mas a resposta não trouxe consolo. Pelo contrário, Deus revelou algo ainda mais perturbador. Ele levantaria os caldeus, um povo cruel, impiedoso, que marchava como uma tempestade devorando nações para punir Judá. Era como dizer que o remédio seria mais amargo que a doença. Abacuque ficou atônito. Como poderia um Deus justo usar os ímpios para corrigir os menos ímpios? Não. Fazia sentido. Era como se a balança da justiça estivesse quebrada. Neste momento, o conflito de Abacuque atingiu seu ápice. Ele reconhecia a santidade de Deus, mas não compreendia seus métodos. E isso gerava uma tensão quase insuportável. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Como podes então tolerar os traidores? Ele protestou, desafiando a lógica divina com a lógica humana. Era o auge da escuridão espiritual. O ponto onde a fé precisa decidir se morre afogada na incoerência ou se amadurece além da compreensão. E é justamente aqui que o profeta, sem saber, entra em uma nova dimensão, a de uma fé que não se baseia em respostas, mas em confiança profunda. Uma confiança que nasce quando tudo desmorona. Abacuque estava sozinho, cercado pela escuridão, pela dúvida, pelo silêncio divino e pelas dores humanas. Mas ao invés de fugir, ele permaneceu. E isso, por si só, é heróico. Em um mundo onde todos querem respostas rápidas, ele nos ensina que há poder na espera, na vigília, na persistência diante do silêncio. Essa primeira parte de sua jornada não termina com alívio nem com clareza, mas termina com um homem disposto a continuar lutando com Deus e não contra ele. E nesse gesto de confronto há uma intimidade rara. Os que gritam para Deus, mesmo em angústia, são mais próximos dele do que os que fingem uma paz inexistente.
Abacuque nos apresenta um tipo de fé que não brilha, mas que arde nas sombras. Abacuque não era apenas um profeta, era um sentinela, um homem que se recusava a aceitar o silêncio como resposta definitiva. Ao declarar que se colocaria na torre de vigia, ele não apenas evocava a imagem física de um lugar alto e isolado, mas revelava um estado de espírito. Ele se afastava do ruído do mundo, das vozes dos falsos profetas, dos gritos da multidão. Ali, em meio ao vento frio e à solidão das alturas, ele esperaria a resposta de um Deus que parecia distante, mas jamais ausente. E então veio a resposta, mas não veio como consolo, nem como alívio. Veio como uma revelação escrita. Escreve a visão e torna-a bem legível em tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. A urgência das palavras de Deus era alarmante. Era como se algo estivesse prestes a romper os limites do visível. Algo que viria do norte, como um nevoeiro de aço e fogo, os caldeus. Eles eram descritos como predadores, terríveis e espantosos, voando como águias que se precipitam para devorar. A linguagem usada por Deus era vívida, quase poética, mas carregada de horror. Eles viriam como instrumentos da justiça, não divina no sentido clássico, mas corretiva, crua, impiedosa. Era como se Deus usasse o próprio caos como ferramenta de restauração. Para Abacuque, essa revelação foi um abismo sem fundo. Como aceitar que Deus, o mesmo Deus que tirou Israel do Egito, agora permitiria que um povo mais cruel dominasse sua própria herança? Como explicar ao povo que o Senhor estava por trás da marcha destrutiva do inimigo? Mas havia algo escondido dentro da profecia. Uma linha quase sussurrada, uma chave. O justo viverá pela sua fé. Aquela frase pequena e enigmática se tornaria um pilar teológico séculos depois, inspirando apóstolos, mártires e reformadores. Mas para Abacuque, naquele instante, ela era um convite à transcendência. A fé não mais como crença fácil, mas como sobrevivência em meio ao inexplicável. Viver pela fé era atravessar a tormenta sem mapas, confiar mesmo quando os olhos só veem destruição. Era como se Deus dissesse: você não vai entender tudo agora, mas se permanecer firme, descobrirá algo que os poderosos não conseguem ver. Enquanto os caldeus avançavam como uma maré de ferro, devastando reinos e queimando cidades, Abacuque desceu de sua torre, não com respostas plenas, mas com uma nova visão. Ele começava a enxergar que o julgamento não era o fim. Era o desmonte de um mundo para que outro pudesse nascer. Um mundo onde a justiça não se impunha pela espada, mas pela fé silenciosa dos que resistem sem se corromper. A transição entre o clamor desesperado e a fé persistente é sutil, mas transformadora. Abacuque estava sendo moldado, não por respostas, mas pela tensão de continuar crendo diante do absurdo. E isso o colocava em uma categoria rara de profetas, os que não apenas anunciam o que virá, mas vivem o conflito de ser humano diante do divino. Sua mensagem começava a sair do tom de acusação e se tornava revelação. Ele percebeu que Deus não ignorava a maldade dos caldeus. Pelo contrário, ela também seria julgada no tempo certo. Deus não era cúmplice do mal. Ele era paciente, permitindo que cada império cavasse sua própria cova. O orgulho dos ímpios era como uma casa feita de fumaça, inevitavelmente ruiria. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ai daquele que edifica cidades com sangue. Ai daquele que embriaga os outros para ver sua nudez, proclamava agora Abacuque. Cada frase era uma condenação, não só aos caldeus, mas a todos que vivem da injustiça, inclusive os poderosos de Judá. Era como se o profeta, antes em choque, agora estivesse em chamas. Sua voz tornava-se martelo.
Mas algo ainda mais profundo começava a brotar de suas palavras. No meio do terror, ele via a esperança. No meio da ruína, vislumbrava redenção. Era como se a escuridão estivesse servindo de pano de fundo para que uma nova luz pudesse ser percebida. Uma luz que não vinha do entendimento, mas da confiança. Uma fé não baseada em resultados, mas em permanência. Abacuque, que começou desafiando Deus, estava sendo transformado no maior defensor de sua justiça. Não porque todas as perguntas haviam sido respondidas, mas porque ele havia aprendido a viver entre o porquê e o ainda assim. Os caldeus vieram como anunciado, uma avalanche de brutalidade impiedosa e precisa. Cidades foram reduzidas a cinzas, crianças foram arrancadas do colo de suas mães. As ruas ficaram vermelhas de sangue, e os templos outrora sagrados foram saqueados diante dos olhos dos anciãos. A esperança parecia ter fugido como um animal ferido. O povo de Judá, antes arrogante e iludido por promessas de paz, agora gemia sob o peso de um julgamento que parecia não ter fim. Abacuque observava tudo com os olhos de quem já havia visto o horror antes de ele chegar. Mas ver o terror em visões e vivê-lo na carne eram coisas diferentes. Ele sentia o peso da destruição nos ossos. Sua pele arrepiava diante dos gritos da noite. Ele não era mais apenas o profeta, era o sobrevivente. O cronista silencioso de um apocalipse anunciado. E mesmo assim, no meio da devastação, algo crescia dentro dele. Um tipo de fé que não precisava mais de provas. A fé cega, não no sentido de alienação, mas no sentido de entrega. A fé que não exige explicações, mas se sustenta na confiança nua, despojada de garantias. Porque Abacuque entendia, agora mais do que nunca, que Deus não se ausentava no caos, ele se revelava nele. Cada choro, cada ruína, cada ruído da espada sobre o mármore frio, tudo fazia parte de algo maior, incompreensível, mas profundamente justo. A justiça divina não é imediata, ela é inevitável. Enquanto os caldeus se embriagavam com o sangue dos vencidos, Deus, em silêncio, preparava a queda do império. O mesmo Deus que os usou como ferramenta, agora os julgaria por sua crueldade. O orgulho dos caldeus era como uma construção feita sobre areia movediça. Seus deuses eram feitos de ouro e prata, mas não respiravam, não viam, não agiam. E ali, no meio de tanto ídolo mudo, Abacuque ouve a declaração mais poderosa do livro. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Essa frase tão simples ecoava como um trovão no coração do profeta. Porque ela não era apenas uma afirmação teológica, era uma ordem de silêncio diante da soberania. Em um mundo onde todos gritavam, onde a violência falava mais alto, Deus pedia silêncio. E naquele silêncio, Abacuque começou a ouvir de verdade. A fé cega, então, se torna visão interior. Uma percepção que não depende dos olhos, mas da alma. Abacuque não via mais com os olhos naturais. Ele enxergava com o espírito. E o que ele via agora era mais poderoso do que as visões de destruição. Ele via a eternidade no meio do caos. O profeta passou de questionador para contemplador, de acusador para adorador. Ele não negava o horror, mas o transcendia. E é isso que torna sua jornada tão única e poderosa, porque ele não oferecia uma saída mágica, não prometia livramentos espetaculares. O que ele entregava era uma verdade que poucos suportam. Às vezes, Deus permite a dor para salvar do orgulho. Abacuque começa, então, a construir um hino. Um salmo sombrio, cheio de memórias antigas e promessas futuras. Ele fala de Deus como um guerreiro que marcha pela terra, cavalgando as tempestades, pisando os mares, sacudindo as montanhas.
Suas descrições não são alegorias doces, são imagens apocalípticas, arrebatadoras, mas em cada linha há reverência. O medo deu lugar à admiração. A angústia virou poesia. Essa virada de percepção é o coração do livro. Abacuque não teve suas dúvidas resolvidas, ele teve sua fé ressignificada. E agora ele compreendia que o verdadeiro milagre não era Deus impedir a guerra, mas sustentar a alma no meio dela. Não era evitar a dor, mas atravessá-la com dignidade. Sua história nos ensina que a fé não é um escudo contra o sofrimento. É uma tocha que nos guia dentro dele. E que, às vezes, as respostas que mais precisamos não vêm em palavras, mas no silêncio, no cair das muralhas, no sopro do vento sobre as ruínas. Deus está presente, mesmo quando tudo parece ausente. Quando a terra cessou de rugir e os gritos se perderam no eco das montanhas devastadas, Abacuque fez o impensável. Ele cantou, não um cântico de vitória, não uma celebração pela queda do inimigo. Seu cântico era um suspiro prolongado de quem já havia atravessado o vale da morte e agora contemplava não a glória, mas a permanência de Deus, o único que não foi abalado por nenhuma destruição. Essa oração final de Abacuque é, sem dúvida, uma das mais enigmáticas e poderosas da Bíblia. Ela nasce da dor, mas floresce em adoração. É uma oração que não pede, apenas reconhece, não exige, apenas contempla. Ele começa com uma confissão que arrepia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. E o verbo usado, temer, aqui não é pavor comum. É o temor reverente de quem finalmente entendeu o peso da glória divina. Abacuque agora não vê Deus como um conceito, uma ideia ou uma promessa futura. Ele o enxerga como uma presença cósmica e incontrolável. Um Deus que marcha pela história, atravessa gerações, desmonta reinos e levanta a esperança do pó. Sua oração é como um hino ancestral, carregado de lembranças. Ele lembra os feitos de Deus no Êxodo, a travessia pelo Mar Vermelho, os dias em que o Altíssimo pisava a terra com relâmpagos nos pés. Mas tudo isso não é apenas memória, é uma ponte, uma ligação entre o passado e o presente. Abacuque está dizendo, se o Senhor já fez antes, pode fazer de novo. Mesmo que o cenário atual seja de devastação, ele sabe que Deus nunca deixou de agir, ainda que em silêncio. A oração se transforma então num pedido velado, quase poético. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Esse pedido sutil é o coração pulsante do livro. Não é um clamor desesperado, mas um ato de confiança. Um reconhecimento de que, sim, a justiça virá, mas que a misericórdia ainda é possível. Mesmo na fúria divina, existe espaço para o perdão. Abacuque não está mais dizendo por quê, ele está dizendo lembra-te, como quem já não contesta, mas participa do processo. O profeta, então, desenha em sua oração uma das mais épicas descrições de Deus nas Escrituras. Ele o vê como um guerreiro celestial que rasga os céus, cuja glória cobre a terra como a luz do sol, que para o tempo que pisa as nações, que levanta os humildes. Ele o descreve como aquele que sai para salvar o seu povo. Uma frase simples, mas avassaladora, porque apesar de todo o caos, Deus ainda salva, ainda se importa, ainda intervém. O louvor de Abacuque não é cego. Ele vê tudo com clareza. Ele vê a morte, vê a dor, vê a destruição, mas também vê algo maior, vê a fidelidade de Deus pairando sobre as cinzas. Então, ele termina sua oração com um dos versos mais poderosos e contraintuitivos da Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Ainda que a colheita falhe e os campos não produzam alimento. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado. Ainda assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa declaração
É quase uma rebelião espiritual contra o desespero. Abacuque não nega a realidade, ele transcende. Sua alegria não depende das circunstâncias, mas de uma convicção. Deus é suficiente. E essa convicção muda tudo. Aquele que antes gritava, agora canta. Aquele que acusava, agora adora. Aquele que duvidava, agora se entrega. E o mais belo é que ele não canta porque tudo melhorou. Ele canta apesar de. E esse apesar de é a maior prova de fé que um ser humano pode oferecer ao Criador. Abacuque havia aprendido que a verdadeira força espiritual não está em evitar a dor, mas em adorar no meio dela. E que o verdadeiro milagre não é ser poupado da guerra, mas permanecer firme enquanto ela devasta tudo à sua volta. A fé que Abacuque revela nesse hino final não é comum. É uma fé que rasga a realidade com um grito de esperança cravado na eternidade. Enquanto os impérios caíam e os templos ardiam, a alma do profeta se elevava acima de tudo. E ali, sozinho, com Deus, ele se tornava mais que um homem, tornava-se um eco eterno de confiança. A oração de Abacuque ecoava entre as ruínas como um cântico de resistência. Ele não era um vencedor no sentido humano. Não havia tronos restaurados, nem colheitas milagrosas, nem inimigos convertidos. Mas ele possuía agora algo infinitamente maior. A visão da eternidade de Deus sobre a transitoriedade do mundo. E essa visão era um voo sobre os escombros, um olhar de águia diante de um campo de batalha devastado. O Senhor é a minha força, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Com essa declaração, Abacuque revela o clímax de sua transformação espiritual. Ele não é mais um homem que espera segurança no chão. Ele foi capacitado a caminhar nas alturas, sobre os penhascos, acima do comum, onde o vento é mais forte e o caminho mais estreito. Esse simbolismo é profundo. Os pés da corça não escorregam nas pedras. São firmes, onde ninguém mais ousa pisar. Abacuque está dizendo com palavras poéticas que a fé verdadeira nos leva a lugares onde a lógica não pode sustentar ninguém. Caminhar nas alturas é aprender a confiar mesmo quando o chão desaba. É manter os olhos na linha do horizonte, quando tudo ao redor cheira a fim. Ao redor do profeta, a paisagem era de desolação, mas dentro dele algo florescia. Um tipo de esperança não baseada em previsões positivas, mas na fidelidade histórica de Deus. Ele sabia que a mesma mão que permitia o julgamento era a que sustentava a promessa. Que a mesma voz que decretava a destruição era a que um dia diria: "Eu farei novas todas as coisas." Essa tensão entre juízo e redenção, entre dor e glória, é o que torna o livro de Abacuque tão poderoso e tão humano. Ele nos ensina que fé e luto podem coexistir, que a adoração mais pura nasce muitas vezes do chão mais árido, e que o profeta não é aquele que prevê o futuro, mas aquele que vê Deus mesmo quando todos os outros só enxergam o caos. A história de Abacuque se tornou, ao longo dos séculos, uma rocha para aqueles que enfrentam o silêncio divino. Nos campos de guerra, nos porões da perseguição, nos corredores dos hospitais, nas madrugadas em que a alma grita sozinha, o cântico desse profeta se levanta como um lembrete. Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Essa fé obstinada que dança sobre os destroços é uma arma contra o desespero. E é exatamente por isso que Abacuque, um nome quase esquecido nos púlpitos modernos, é na verdade um dos maiores guerreiros espirituais da história bíblica. Sua batalha não foi com espadas, mas com dúvidas. E ele venceu, não porque obteve respostas, mas porque permaneceu. Abacuque é o retrato daquele que não nega o sofrimento, mas também não o idolatra. Ele não romantiza a dor, mas tampouco
Permite que ela o defina. Ele atravessa a tempestade com os olhos abertos, o coração exposto, a alma rasgada. E é nesse estado vulnerável que ele encontra a presença mais sólida de todas. Enquanto os exércitos se recolhem e as cidades recomeçam a se erguer das cinzas, o legado de Abacuque permanece. Sua história é uma ponte entre o antigo e o novo, entre o velho pacto e a fé que um dia inspiraria apóstolos e mártires. A frase, "o justo viverá pela fé", que ele ouviu em meio ao terror, ecoaria na boca de Paulo, alimentaria Lutero e incendiaria o mundo cristão. E tudo começou com um grito de "Até quando, Senhor?" Essa jornada espiritual, da angústia, a adoração, é um mapa para toda a alma ferida. É um lembrete de que não há vergonha em questionar, em gritar, em esperar. Que os maiores encontros com Deus muitas vezes nascem do confronto, da dor, do silêncio, e que a fé mais poderosa não é a que tudo entende, mas a que tudo suporta. A jornada de Abacuque não termina com a restauração de sua terra. Não, afinal feliz nos moldes hollywoodianos. Não há anjos descendo do céu para salvar Jerusalém, nem uma reviravolta milagrosa onde o bem triunfa visivelmente sobre o mal. Pelo contrário, o livro termina com o profeta de pé, sozinho, no meio das ruínas, olhando para o céu não com olhos esperançosos, mas com a alma decidida. Decidida a continuar confiando, mesmo sem ver. A continuar louvando, mesmo sem entender. A continuar andando, mesmo sem direção visível. E essa é talvez a maior lição que podemos tirar dessa história tão esquecida, mas tão necessária para os tempos sombrios que vivemos. Abacuque nos ensina que fé verdadeira não é a ausência de dúvida, é permanecer apesar da dúvida. Que questionar a Deus não é um ato de rebeldia, mas de intimidade. Que há mais nobreza em uma alma ferida que continua crendo do que em uma fé cega que nunca foi testada. Ele nos mostra que o campo de batalha espiritual não está nas multidões, mas no silêncio de um coração em conflito. A mensagem de Abacuque é uma tocha para os dias escuros. Quando a injustiça parece reinar, quando a maldade floresce e os justos sofrem, somos tentados a pensar que Deus nos abandonou. Mas a verdade é que Ele está mais próximo do que nunca, observando, testando, esperando que nossa fé se eleve acima da lógica, da visão, do conforto. A figura do profeta solitário na torre de vigia se torna símbolo de todos aqueles que nos bastidores da vida sustentam o mundo com orações silenciosas, com esperança que ninguém vê, com uma confiança que escapa ao entendimento humano. Abacuque representa os invisíveis, os que acreditam mesmo quando nada muda, os que adoram mesmo quando tudo dói. Essa é uma fé que o mundo não entende, mas é a única capaz de resistir às ruínas, porque ela não se baseia no que se vê, mas no que se crê. A moral da história de Abacuque não é que tudo vai melhorar. Não é que o bem sempre vence rapidamente. É que Deus nunca perde o controle, mesmo quando o caos parece absoluto. É que podemos confiar em sua justiça, ainda que ela venha por caminhos tortuosos. É que a fé é um salto no escuro que nos leva direto para os braços do Eterno. E se você está vivendo um momento onde nada faz sentido, se suas orações parecem não ultrapassar o teto, se os ímpios prosperam enquanto você sofre calado, lembre-se, você está pisando no mesmo solo sagrado que Abacuque pisou. E talvez seja justamente ali, no vale da incompreensão, que você encontrará a versão mais poderosa de si mesmo e de Deus. A vida nem sempre é feita de respostas, mas sempre será feita de escolhas. E a escolha de confiar, mesmo quando em tudo desmorona, é a escolha dos fortes, é a escolha dos justos, é a escolha dos que vivem pela fé. Abacuque começou gritando, "Até quando?", mas terminou dizendo, "Mesmo assim, eu me alegrarei." Essa é a transformação que só a fé produz.
E é o convite que esse vídeo te faz hoje. Não fuja das ruínas, suba nelas, cante sobre elas, porque Deus ainda está no templo e tudo está em suas mãos. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.